Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos conversar sobre previsões astrológicas, ok? Bom, eu trouxe para vocês uma técnica muito simples de trabalhar previsões astrológicas, uma técnica antiga usada pelos árabes e gregos, que chama-se Firdária, tá? Para trabalhar com Firdária, você precisa conhecer somente o seu mapa natal. Aqui não inclui nenhuma técnica diferente de retorno, nem entender trânsitos, nem progressões, direções, enfim. Ela é bastante simples. A firdária, como eu disse para vocês, foi uma técnica desenvolvida ali pelos árabes, pelo astrólogo Abu Mansar. A gente não tem nenhum registro anterior a isso, então ela é atribuída a ele. E existe também uma técnica também firdária com uma diferença pequena ali do Albiruni. Então existem duas sequências de trabalhar com firdária. O que é a firdária? Firdária consiste em dividir um tempo em ciclos que são regidos pelos 7 planetas tradicionais e mais os nodos lunares, ok? Esta sequência dos planetas tradicionais, a sequência de regência é a mesma sequência utilizada para a regência dos dias e das horas planetárias, que é aquela sequência da estrela dos magos, muito conhecida também. Bom, então como eu disse para vocês, a técnica da Firdária é basicamente avaliar um período maior em ciclos, né? E dentro desses ciclos, subciclos menores. Agora, o período de regência de cada um dos planetas, vamos dizer, o período de importância de cada um dos planetas é variável, não é fixa, tá? Então, assim, a gente tem, não é um período, um ciclo fechado de, por exemplo, 10 anos cada planeta, 7 anos cada planeta. Cada planeta vai ter um período de regência que também difere do trânsito dele em torno do Sol, tá? A gente sabe, por exemplo, que o Saturno leva ali aproximadamente 29 anos para dar uma volta em torno do Sol, né? Para chegar ao mesmo ponto do zodíaco, o Júpiter 12 anos, mas isso muda. O Júpiter até acaba sendo semelhante, mas isso vai mudar aqui em relação à Firdária, tá? O que vocês vão precisar saber, e que eu vou colocar também disponível lá no meu blog, é a sequência com os períodos. Vou colocar uma tabela para vocês entenderem essa sequência. Basicamente, o período regido pelo Sol corresponde a 10 anos, tá? O regido pela Vênus a 8 anos. Regido por Mercúrio 13 anos, pela Lua 9 anos, por Saturno 11 anos, por Júpiter 12 anos, Marte 7 anos e os nodos lunares nós temos o nó do ascendente 3 anos, que é o nó do norte, e o nó do descendente, que é o nó do sul, a cauda do dragão, né, 2 anos, ok? Juntos, esse ciclo todo, né, quando a gente soma todos esses períodos, corresponde aí a uns 75 anos. E se a pessoa viver mais do que 75 anos, você começa novamente a regência. Se você nasceu durante o dia, a sequência é essa exata que eu falei. Começa a contar pelo Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, depois Saturno, Júpiter, Marte, o nó do ascendente e o nó do descendente. Se você nasceu durante a noite, os mapas noturnos, aí a gente começa a contar a partir da lua, tá? Então, o período ali do 0 ano de nascimento, né? O período de 0 ano até 9 anos é regido pela lua, para quem nasceu durante a noite. Aí depois vem o Saturno, depois o Júpiter, depois o Marte, e aí vem o Sol, vem a Vênus, e assim segue. Essa sequência não muda, finaliza uma, entra outra, finaliza uma, entra outra. E o que acontece, então, como a gente tira o conteúdo de análise desse ciclo? Você vai observar qual é o posicionamento do planeta que está regendo dentro do teu mapa natal. Então, vamos supor, se eu estiver passando por uma fase aqui, né, um ciclo regido por Saturno, eu vou lá no meu mapa natal e observo as condições do Saturno. Porque você pode olhar esta sequência, né, e falar, então todo mundo que está ali na faixa dos 40 e poucos anos, 43 anos, está numa regência do Saturno, num ciclo de Saturno. Só que cada um tem um mapa individual, então no mapa de cada um, o Saturno vai funcionar de uma maneira diferente. Então é aí que individualiza a questão, e tem mais, ainda um pontinho. Então o que vocês precisam fazer? É olhar no mapa natal de vocês e entender qual é a função
qual é o que aquele planeta especificamente promete dentro do seu mapa natal. Por isso que eu falei que tem que conhecer o seu mapa natal e tem que ter o conhecimento básico da astrologia. Isso é uma base, tá? A gente não dá aqui no canal pra gente ficar falando só de signo solar, tá? Porque é muito básico e isso não colabora, não ajuda vocês a se autotrabalharem aí internamente e se compreender também. É compreendendo que as lições, os aprendizados, as dificuldades, as facilidades que vocês têm é que vocês conseguem se trabalhar melhor, progredir ou diminuir os atritos, enfim, ok? Por isso tem que conhecer a base. Se você não conhece, não sabe qual é a influência que o Saturno promete realizar, quais são as características do Saturno, do Júpiter, do Sol, de cada um dos planetas, acesse o curso gratuito que tem aqui no canal e aí você vai compreender o que cada um deles representa, ok? Isso é muito bacana, gente, é se autotrabalhar, tá? Não quero informação totalmente mastigada porque a astrologia ela é individual. O que funciona na astrologia é o contexto do teu mapa, ok? Bom, então as sequências são essas para o mapa diurno e para o mapa noturno. Conhecendo então o que o planeta em questão promete realizar na sua vida naquele período, você tem uma ideia de qual é o assunto do momento, tá? Então, por exemplo, a gente pega lá um período regido por Saturno, como eu mencionei, que são 11 anos. Significa que nesses 11 anos regidos pelo Saturno, né, no seu mapa individual, você vai ter os assuntos em questão relacionados ao Saturno, ao posicionamento dele, aos aspectos que ele forma, a condição dele em termos de dignidade, a força, né, que ele tem dentro do teu mapa, e aquilo vai se tornar evidente no teu período de vida. Agora, como a gente trabalha ainda mais essas particularidades? Cada um desses ciclos, que são muito amplos, tem subciclos, né, que eu chamo. Os subciclos, eles são 7 planetas na mesma ordem, tá? Se eu tenho um período, estou entrando aqui nos 11 anos regidos pelo Saturno, este meu primeiro ano também é regido por Saturno. Então, eu vou ter um ciclo maior e um ciclo menor, um subciclo saturninos, tá? E como a gente sabe qual é o período do subciclo? São 7 os planetas tradicionais, tá? Aqui não entra o nó do ascendente e o nó do descendente, são 7 os planetas. É só pegar o período, 11 anos de Saturno, e dividir por 7. Então, eu vou saber qual é o período de influência desse subciclo. Então, por exemplo, se eu estou numa fase de regência maior de Saturno e do subciclo de Marte, eu sei que durante aquele período ali de 1 ano, às vezes 2 anos, 1 ano e pouco ali, eu vou ter uma influência maior saturnina, mas que vai se aplicar, vai se realizar na minha vida cotidiana, na minha vida de uma maneira geral, pelas informações de Marte no meu mapa natal, ok? Então, eu tenho como perceber qual é a ação que vai ser realizada, qual é a situação específica que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu tiver o Marte no meu mapa exaltado, eu sei que eu estou num período de Saturno e que tem uma influência de subciclo de um Marte exaltado, ou seja, a ação na Marte exaltada é um Marte em Capricórnio. Então, eu sei que a garra, a força, a própria capacidade de concentração, o resolver a coisa, segurar com força e resolver, é o assunto do meu período, do meu subciclo ali. Aí no próximo ano, eu vou passar para uma regência ali do Sol, né? Porque aí ele volta. Então, eu vou passar para uma regência maior de Saturno e um subciclo do Sol. Então, eu sei que quando eu entrar nesse subciclo do Sol, eu tenho os assuntos saturninos, os assuntos relacionados com o Saturno do meu mapa natal, sendo realizados pelo Sol. Então, primeiro, o que o Sol promete realizar, né? O Sol não diz respeito ao sucesso, ao brilho, a aparecer, né, de alguma maneira, a questão da realização. Então, eu olho todos esses assuntos de acordo com o meu mapa natal, com o posicionamento do Sol no meu mapa natal. O Sol está posicionado em qual casa? Então, assim, em qual casa, em qual setor da minha vida, essa questão de sucesso tende a se realizar com as características de um subciclo maior de Saturno, que é o quê? Estrutura, rigidez, estabilidade, né?
Sabendo, por exemplo, se eu tiver um ciclo maior de Saturno, um ciclo menor do Sol e o Sol estiver posicionado na casa 10, por exemplo, eu sei que nesse subciclo a questão do sucesso e da realização estarão ligados aos assuntos da carreira. Então, pode ser um período de grande estruturação em termos de carreira, né? Se o Sol estiver posicionado em um signo de uma dignidade essencial, melhor ainda, né? Olham-se todas as dignidades acidentais. Os assuntos das dignidades essenciais, dignidades acidentais, características planetárias, características dos signos, das casas, estão todos no curso de astrologia básico, tá? Na verdade, o curso ele serve justamente para isso, para a gente não ficar sempre no tema básico e cada vez aprofundando mais e trazendo informações importantes para vocês, ok? Então, só revendo a sequência, tá? Eu vou colocar lá no blog, mas só revendo a sequência. Se você nasceu durante o dia, a sequência da regência é Sol, depois a gente tem Vênus, Mercúrio, a Lua, o Saturno, o Júpiter, o Marte, nó do ascendente, nó do descendente. Se você nasceu durante a noite, a regência começa pela Lua. Então, a gente tem Lua, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, nó do ascendente, nó do descendente. E aí começa o ciclo novamente. Lua, Saturno, ok? Eu tenho uma tabela assim bem legal, bastante completa, que eu estou colocando lá no blog. Quem usa o software SolarFire, ele tem uma maneira de se calcular a firdária. Se vocês, no menu lateral, depois que você calcula o mapa, que ele aparece ali no menu lateral, Pages, se você clicar em Pages, tem lá técnicas clássicas, técnicas medievais, se não me engano. Uma delas é preditiva. Se você clicar ali, ele já te dá a sequência da sua firdária pronto. Mas se você não tiver o SolarFire, não precisa baixar o software, ele não é muito fácil de encontrar para vocês baixarem, tá? E então eu estou colocando uma tabela que tem essa sequência e vocês podem acompanhar no mapa de vocês. Vou colocar também algumas informações básicas sobre os planetas para ajudar quem não tem conhecimento nenhum sobre a astrologia. Mas, como eu falei para vocês, não dá para a gente ficar em um vídeo falando de todas as características dos signos e dos planetas. Basicamente, um ciclo maior do Sol tem relação com realização, com o sucesso, com a questão da imagem, tem essa ligação com realizar as coisas, com conseguir realmente o sucesso. Um ciclo regido pela Vênus tem ligação com o desejo, com a questão amorosa, da própria sexualidade e também das finanças, certo? Um ciclo regido pelo Mercúrio tem relação com os assuntos da mente básica, com a capacidade expressiva, também com os deslocamentos. O Mercúrio rege a questão de deslocamentos, mensagens, mas basicamente a mente, né? Basicamente a mente. A Lua tem relação com os assuntos do campo emocional, para as mulheres com os assuntos femininos, com a própria maternidade, mesmo para os homens, né? Os assuntos relacionados com a mãe, com a esposa, assuntos femininos de uma maneira geral e todo o campo emocional. Então, tudo que você estiver vivendo durante esse ciclo tem relação aí com os assuntos emocionais. Na maior parte, como essa técnica é uma técnica abrangente, a gente nunca faz uma análise de firdária para vender para um cliente, principalmente para vocês que são astrólogos. Vocês devem usar a firdária e depois, como eu falei para vocês, fecha o foco. Trabalha com a firdária, depois pega uma revolução solar, por exemplo, que já fecha o ciclo, o período em um ano, depois vai para os trânsitos, olha as progressões também, revolução solar, depois, por último, olha os trânsitos, tá? Bom, um período regido por Saturno tem relação com estrutura, com construção, com paternidade também, né, para os homens, com a capacidade da concentração, com estabilidade. Então, tudo que tem relação com construir está relacionado com o Saturno. O Saturno também rege as questões das dificuldades, dos empecilhos, dos bloqueios, né, tudo aquilo que emperra. É um planeta que tem uma característica muito fria.
O Júpiter tem relação com a crença, com a fé, com o teu potencial de confiança na vida num sentido geral, com os assuntos ligados à religião, com o aprendizado também, com a capacidade expansiva, com os assuntos da prosperidade. Regidos pelo Marte, com a força, com a vitalidade, com a capacidade de brigar pelas coisas que você quer, com a tua energia física mesmo para a questão de conquista, capacidade empreendedora, capacidade de brigar mesmo, né? Dependendo da condição do teu Marte no mapa natal, isso pode ser um período ou mais fácil ou mais difícil, né? Porque se ele tiver muitos aspectos tensos, com o planeta ali com Saturno, por exemplo, pode ser um período mais difícil de ter que embater com força, brigar, lutar, com uma certa dificuldade, mas se ele tiver aspectos mais favoráveis, pode ser um período bastante construtivo, certo? Depois, a gente tem essas questões do nó do ascendente, do nó do norte, aí vocês vão precisar olhar a condição do nó do norte no mapa de vocês, e do nó do sul também, né, opostos ali, para entender o nó do norte como uma característica de fortuna, de benefício, de crescimento, e o nó do sul como uma capacidade de diminuição, de dificuldade, ok? E aí, dentro dos subciclos, as mesmas características valem para os planetas, mas para você entender o teu caso específico, você precisa entender, vou frisar mais uma vez, a condição desses planetas dentro do teu mapa natal, ok? Bom, pessoal, então eu espero ter trazido alguma coisa diferente, mas complementar aí aos estudos de vocês e também ao trabalho individual de cada um. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aí abaixo nos comentários, nós vamos trocando informações. E não deixem de assistir, quem ainda não assistiu, não deixe de assistir o curso básico de astrologia, porque ele dá bases, tá? Porque senão depois vocês podem colocar aí, mas faltou uma informação. Faltou, se eu for colocar aqui todas as características dos planetas, signos e tudo mais, nós vamos ficar aqui mais de 1 hora falando só desse vídeo sobre Firdária, ok? E também o vídeo do YouTube, ele tem um objetivo de dar um input aí, um start para vocês depois se aprofundarem um pouquinho mais. Bom, deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.